Deus colocou no meu coração, mas uma palavra assim mais forte, uma palavra de ensino. E eu gostaria que vocês também nos acompanhassem, prestassem bem atenção, porque é uma palavra que nos alimenta, que nos fortalece. Talvez um pouco diferente das mensagens que nós trazemos sempre aos domingos, mas com certeza é uma palavra para fortalecer a sua fé, para te firmar mais no caminho do Senhor. E nós vamos começar na noite de hoje lendo um versículo da palavra de Deus que está em 1 Coríntios, carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Que diz assim, vamos ler. Eu vou ler primeiro. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Novamente, vamos ler esse versículo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Pode manter esse versículo aí. Sempre que nós lemos um texto, nós também precisamos entender o contexto. Por que o apóstolo Paulo escreve essa palavra, finalizando esse capítulo, esse texto? Porque Paulo estava falando a respeito da volta de Jesus, da ressurreição dos mortos. E quando ele profere esta palavra, ele estava dizendo por que nós devemos ser firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor. É um versículo chave, importante. Cadê? Deixa lá. Deixa lá. É um versículo chave, importante, para nós guardarmos no nosso coração. Eu gostaria que vocês repetissem esse versículo hoje comigo. Eu acho que dá para os homens falarem primeiro, bem forte. Estou vendo aí bastante homens. Que vocês pudessem falar esse versículo sozinhos. Vamos lá? Até o 3. 1, 2, 3. Ser firmes e constantes, ser abundantes na obra. Foram bem. Vamos voltar. Agora só as mulheres falando esse versículo. Vamos lá? 1, 2, 3. Então, era o apóstolo Paulo falando para a igreja serem firmes, constantes e abundantes. Então, vamos ver o texto pelo qual... vamos ver o contexto dessa palavra. Vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo do 12 ao 17. Vamos lá. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus, que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam,
também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Então o apóstolo Paulo estava falando a respeito de algo, da ressurreição dos mortos. Esse capítulo 15, eu deixei bem claro aqui, nessa carta aos Coríntios, é considerada como a carta da ressurreição. Exatamente isso, o capítulo da ressurreição. Fala em Tessalonicenses também, mas aqui em Coríntios, nesse capítulo todo, o apóstolo Paulo dá uma ênfase enorme sobre a ressurreição de Jesus e a ressurreição dos mortos. Então é importante nós sabermos disso, que ao pó volta a terra como era, e o Espírito volta a Deus que o deu. Então, na volta de Jesus, os mortos ressuscitarão primeiro, os que morreram em Cristo, com o corpo incorruptível. Então essa é a bendita esperança, a esperança que o cristão tem, que um dia, quando Jesus voltar, se ele já tiver partido desta vida, o seu corpo ressuscitará em glória. Por quê? Porque Cristo ressuscitou. Cristo venceu a morte. E a nossa esperança é essa. Então Paulo está dizendo, se Cristo não ressuscitou, é vã nossa fé. E nós somos os mais miseráveis homens do mundo. Então Paulo estava dando uma ênfase na ressurreição de Jesus. Que Jesus venceu a morte. Veja isso no capítulo 15, no versículo 52 em diante. Vamos lá, aqui fica mais claro. Diz assim, no momento, num abrir e fechar de olhos, aqui o apóstolo Paulo está dizendo o que acontecerá quando Jesus vier buscar o seu povo. No final das coisas, estamos nos aproximando dessa data. Quando Jesus voltar, essa volta de Jesus, ele não vai vir na terra, ele vai vir nas nuvens. É por isso que quando Jesus ressuscitou e a nuvem o cobriu, aqueles dois varões falaram para os discípulos que estavam ali em Betânia, vocês estão atônitos olhando para o céu, fiquem sabendo que assim como ele foi coberto nas nuvens, ele voltará. Então essa volta de Jesus nas nuvens, ele vem buscar a igreja. E será algo tão rápido, num abrir e piscar de olhos. Os que morreram em Cristo ressuscitarão com o corpo incorruptível. E será tão rápido, num abrir e piscar de olhos. E quem estiver vivo, se nós estivermos vivos, nós seremos transformados num abrir e piscar de olhos e seremos semelhante a Jesus, ao seu corpo. Um corpo incorruptível. Então, Paulo fala, será rápido, será num abrir e piscar de olhos. Vamos lá, gente. Num momento, num abrir e piscar e fechar de olhos. Ante a última trombeta, porque a trombeta soará. E os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Presta atenção. E nós seremos transformados, nós que estivermos vivos. Porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade. E que isto que é mortal se revista de imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e é isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita. A morte, ou tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus. Então Paulo estava mostrando que Jesus venceu a morte, venceu o pecado.
E nós cremos nele. E essa é a nossa fé, que ele morreu por nós, que ele foi sepultado, que ele ressuscitou e que ele está vivo. Então é isso que Paulo estava falando. Sede firmes, sede constantes e abundantes. Por quê? Porque nós temos a promessa da volta de Jesus. E a nossa esperança não resiste só nessa vida. Nós temos uma esperança, a vida eterna, morar com o Senhor na glória. E nós podemos colocar a nossa fé, porque Jesus, caminho, verdade e vida, o Deus Todo-Poderoso que se fez carne, que morreu por nós, que foi sepultado, mas venceu a morte, venceu o inferno, venceu o diabo. Ele venceu para nos dar vitória. Então nós temos essa esperança. Quando Jesus voltar, todos aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão. Os que morreram em Cristo. E os que estiverem vivos e têm Jesus serão transformados e atraídos. Isso é diferente do julgamento final, quando toda a terra dará os seus mortos, todos aqueles que morreram sem Deus passarão perante o tribunal de Deus. Aí já é outra coisa. Mas nós não vamos passar por isso, porque nós temos Jesus. E Jesus nos deu a vida eterna. Então o apóstolo Paulo está mostrando a importância de nós sermos firmes. Primeira palavra, sermos firmes. E eu procurei agora aqui no dicionário, no Google, a palavra firmes quer dizer ser estável, não ser volúvel, né? Ser firme, inabalável, ser uma pessoa permanente, alguém que é seguro, que é forte, que não desiste, que não se move, que é sólido, ou seja, seja firme. Há pessoas que não têm essa firmeza. Ela ouve a palavra de Deus, mas ela não é firme nas suas convicções de fé. Ela precisa ter essa firmeza, saber que em Jesus ela pode confiar, que Jesus venceu a morte, Jesus está vivo, ele tem todo o poder nos céus e na terra. Então, seja firme. E eu separei algo aqui que diz assim, que essa firmeza, nós adquirimos ela pela fé. Por isso que é importante nós estarmos firmados na rocha. Nós colocamos a nossa confiança na palavra de Deus. Eu separei um versículo, pode colocar para mim aqui, 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13, que diz assim, vigiai, estais firmes na fé. Então, a nossa firmeza na palavra de Deus, na fé, é importante, depende de nós vigiarmos, não darmos lugar ao diabo, não darmos brecha na nossa vida, evitarmos as coisas erradas, estarmos firmes na palavra, porque é fácil a pessoa abrir brecha na sua vida, é fácil a pessoa dar lugar para o diabo, e se ela deu lugar para o diabo vem e amarra ela. O diabo quer levar novamente ela para o fundo, para o barro, para a lama. Então, não dar lugar para o diabo. Ser firme, ser constante. Vigiando. Esse vigiar não é ficar olhando, é vigiando a si mesmo. Quando for fazer alguma coisa errada, para um pouquinho, não vou entristecer a Deus. Deus habita em mim, o Espírito de Deus habita em mim. Então ela vigia, ela evita o mal. Então ela vigia e ela fica firme na sua fé. Então, ela vai permanecer firme se ela se cuidar. Cuidar dos seus pés, cuidar dos seus ouvidos, cuidar dos seus olhos, cuidar do seu coração.
Está certo? E é importante confiar em Deus. Está escrito no Salmo 125, versículo 1. Coloca para mim aí. Salmos 125, versículo 1. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. É confiar em Deus de verdade. Ela vai ser como uma rocha, como um monte. Ela não vai se abalar. Ela vai permanecer firme. E essa firmeza é para sempre. Então ela tem que ser firme. O que mais que está escrito? Eu coloquei aqui um exemplo de alguém que, mesmo na sua juventude, ele tomou uma posição diante de Deus. Eu não vou errar. Não vou dar lugar para o diabo. Não vou viver na prática do pecado. Ele tinha tudo para fazer errado. Ele tinha tudo para errar. Porque ele estava longe da sua terra, estava longe da liderança do povo de Israel. Ele estava lá na Babilônia preso. Devia ter uns 16, 17 anos de idade. E esse menino, junto com seus amigos, conversaram. Nós não vamos nos contaminar com a mesa do rei. Porque na mesa, lá na Babilônia, tinha todo tipo de comida, todo tipo de alimento. E tinha coisa que o povo de Israel não podia comer, bebida forte, carne que era sacrificada, carne com sangue, um monte de coisa. E eles falaram, nós não vamos nos contaminar com nada aqui da Babilônia. E o que rendeu para eles isso? Esse menino chamado Daniel viveu dos 17 anos até os 90 anos na Babilônia. Ele foi conselheiro de 4 imperadores do Império da Babilônia. Começou com Nabucodonosor, depois o filho dele, depois o Império Médio e Persa, depois o Império Romano. Mas por que Deus honrou aquele menino até a sua velhice? Porque ele fez propósito, não vou me contaminar com pecado. Não vou me contaminar com a mesa do rei. Ah, mas todos os jovens fazem. Todos os jovens comem, bebem. Mas eles falaram, nós não somos todo mundo. Nós confiamos em Deus. E assim, ele ficou firme ali, longe da sua terra, longe de toda a autoridade, mas sabia que Deus estava perto. Então, Daniel foi um sujeito firme. Os seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, também estavam ali na Babilônia. Foi quando Nabucodonosor quando o imperador da Babilônia constrói uma imagem gigantesca de ouro e chamou todas as autoridades do império, de toda parte do mundo, para adorar aquela imagem. E todo mundo, a hora que tocou lá, a orquestra tocou, todo mundo se inclinou e adorou a estátua. Mas os 3 moços ficaram em pé e não se curvaram. O imperador ficou furioso. Se vocês não adorarem a minha imagem, vocês vão morrer lá queimado na fornalha. Eles disseram, olha, rei, se Deus quiser, Ele cuida de nós. Se tiver que morrer, nós vamos morrer. Se Ele quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Mas nós não vamos adorar outros deuses. Então eles eram firmes na sua fé. E foram condenados. Mas Deus livrou eles lá dentro da fornalha. Mas eles tinham um propósito de não adorar outros deuses, de servir somente ao Senhor. Então nós temos que ser firmes na nossa fé. Porque as tentações são grandes. Surgem tentações de todas as formas. O diabo é sujo. O diabo lança seus dardos inflamados para nos levar para o pecado, para nos afastar de Deus, para nos esfriar na fé, para nos desanimar. Quantas pessoas dão lado para o diabo se esfriam na fé?
come um prato de lentilha, troca a bênção de Deus, troca as promessas de Deus na vida eterna, ou seja, as promessas de Deus nesta vida e por fim a vida eterna, por não ser firme, negam Jesus, blasfemam, vivem na prática do pecado. Então Paulo estava mostrando que vai haver a volta de Jesus, a ressurreição dos mortos, e por esse motivo nós temos que saber que há uma bendita esperança para nós, a volta de Jesus, estarmos com Ele na glória para todos sempre. Então, sejam firmes, é o que o apóstolo Paulo fala para a igreja, não? Sejam firmes e constantes. E outra coisa, gente, a Bíblia fala que Deus nos escolheu porque nós somos fortes. Ele nunca deixa uma tentação ser maior do que a força que nós temos para suportar. Ele disse, eu vos escolhi porque sois fortes. E a palavra de Deus está em vós. Agora, há pessoas que quando passa por uma prova, passa por um problema, no lugar de ela orar mais, dela estar firmada na rocha, dela confiar em Deus, dela clamar a Deus, de ela honrar o nome do Senhor, ela reclama, ela se esmorece, ela desanima, ela volta atrás. Ah, sou coitadinho, só vi resmungando, sou fraquinho. Ah, por que Deus permite isso? Gente, está escrito no livro de Provérbios. Coloca para mim Provérbios 29, se não me engano. É 24:10. Se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Tem uma outra versão que diz, se te mostrares frouxo no dia da prova, sua força será pequena. Pelo contrário, quando vem a luta, lembre-se de Josué quando viu as muralhas de Jericó. Ele obedeceu a Deus e creu no Senhor e as muralhas caíram. Israel diante do Mar Vermelho, soldados egípcios vindo atrás, Deus abriu o mar. Se Moisés começasse a chorar, Deus nos tirou do Egito para morrer aqui, nós vamos todos perecer, todos morreriam. Mas naquela hora da angústia eles clamaram a Deus. O mesmo Deus que derrubou as muralhas de Jericó, o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, é o Deus que nos escolheu e é o Deus que tem vitória para cada um de nós. Posso ouvir um glória a Deus? Posso ouvir um aleluia? Ô, meu irmão, nós não podemos nos mostrar fraco, não. Fazer cara de coitadinho, não, nada disso. Nós temos um Deus forte, temos um Deus poderoso, um Deus que cuida de nós. O próprio profeta Isaías disse que uma mãe jamais abandona o filho. E se porventura ela esquecer do filho que gerou, o Senhor disse, eu não me esquecerei de você. Então nós temos um Deus que cuida de nós, um Deus que sabe das suas lutas, que sabe dos seus dramas, do seu sofrimento, dos seus problemas, e esse Deus que tem vitória para nos dar. Posso ouvir um aleluia? Posso ouvir uma salva de palmas para Jesus? Então diz assim, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Essa palavra constante também eu fui buscar no dicionário, quer dizer, pessoa que é invariável, inalterável, uma pessoa que continua, persistente. Então, sede forte, sede constante. Tem pessoas que têm o fôlego curto. Ela começa uma campanha de oração, eu vou orar pela madrugada. Ela ora uma noite, 2 noites, 3 noites, depois ela desiste. Não é constante. Eu vou fazer uma campanha de oração em jejum. Jejum um dia, depois já desanima. Não é constante.
Vou ler a palavra de Deus, porque para nós a palavra de Deus é pão. Ela nos alimenta, ela nos fortalece, nos dá conhecimento de Deus. E ela começa a ler a Bíblia, daqui a pouquinho, estou com sono. Estou cansada. Hoje eu trabalhei muito. Ô, meu irmão. Então ela não é constante nos seus projetos, nos seus propósitos. Nós temos que ser constante na oração. Jesus conta o exemplo daquela viúva. O juiz era mau, era ímpio, era iníquo. Mas ela diz, eu vou perseverar até ele me atender. E um dia o juiz falou, eu não temo ninguém, não temo Deus, não temo nada. Mas essa mulher está me importunando todo dia. Eu vou atendê-la para que ela não volte mais atrás de mim. Se o juiz mal atendeu a mulher por causa da sua perseverança, Jesus fala assim, quanto mais o Pai Celestial não vai ouvir, não vai atender a oração de um filho que o clama, que o busca, então temos que ser perseverante na oração. A mãe que ora pelo filho não pode desanimar. O pai que ora pela família não pode desanimar. Você que está orando por um propósito, por um objetivo, persevere. Não seja uma pessoa que não continua, que começa, que varia conforme o clima. A hora que está emocionada, ela promete fundos imundos, depois passa a emoção, esquece. Não, sede fortes e constantes, principalmente nas coisas de Deus, na sua frequência na igreja. Seja constante nos grupos missionários. Seja constante, oração, leitura da palavra, seu envolvimento com a obra. É importante isso, gente. Eu coloquei algo aqui que eu acho interessante sobre ser fiel a Deus. Muitas vezes a pessoa, ela começa a ser fiel, daqui a pouquinho ela desanima. Eu vou até aproveitar e falar sobre isso. A pessoa começa a ser fiel no seu dízimo, daqui a pouquinho ela desanima. E alguém podia até me perguntar, pastor, olha bem, eu nunca falei sobre isso. Se alguém não for dizimista, essa pessoa não vai para o céu? Eu já ouvi pessoas falar bobagem. Mas, irmãos, a salvação não tem nada a ver com obra. A salvação é pela fé, por aquilo que Jesus fez na cruz. A salvação é graça de Deus, favor imerecido de Deus. Então, não tem essa de perder a salvação. O que acontece é que uma pessoa, quando ela é fiel no seu dízimo, ela está obedecendo a palavra, que é algo que foi instituído no Velho Testamento, que Jesus disse, deveis fazer isso. Jesus aprovou. E quando a pessoa é fiel, Deus prospera a vida dela, Deus abençoa, Deus repreende o mal, Deus abre os céus, Deus prospera o trabalho dela. O que acontece é que ela deixa de gozar de muitas bênçãos de Deus, seu lado, deixa de gozar de muitas bênçãos de prosperidade. É por isso que o crente tem que ser constante. Se ele é fiel, seja fiel. Fidelidade. É a pessoa que é fiel sempre. Então, é importante a pessoa ser fiel no pouco, porque Deus a coloca sobre o muito. Mas vamos voltar para o tema dessa noite. Ser persistente na oração. Ser persistente na palavra de Deus. Ser persistente na fidelidade. Ser constante. Se envolva com as coisas de Deus. Seja constante em testemunhar, falar de Jesus, pregar, convidar alguém para conhecer a palavra. O seu trabalho não é vão no Senhor. Está escrito, nosso trabalho não é vão no Senhor. E para não prolongar muito, sobre abundantes. Sede fortes, firmes, sede constantes e sede abundantes. Eu separei também aqui, procurei hoje, aqui no Google, ser abundante em grande quantidade, fartura, né? Em proporção maior do que o suficiente.
É fazer bastante. Falar de Jesus, orar, se envolver com as coisas de Deus. Eu coloquei mais alguma coisa aqui. Trabalhar na casa do Senhor, se envolver na obra de Deus, não? Fazer muito na casa do Senhor, isso é importante. Então, ser abundantes, não fazer tudo com mesquinharia, não. Trabalhe, testemunhe, se envolva com as coisas de Deus, fale de Jesus para todo mundo, ore pelas pessoas, dê esperança, lance a semente, faça isso com abundância, porque está escrito que Jesus disse: eu vim para que tenham vida, e tenham muita vida, tenham vida em abundância. É por isso que quando você conhece Jesus, Deus não nega bem nenhum para você, Deus te abençoa. É paz, é felicidade, é alegria, é vitória, é bênção. É cuidado de Deus para a sua vida. Então, seja abundante na obra do Senhor. Seja abundante em abraçar os irmãos, em conversar, em sorrir, em ser gente boa, em ser irmão, em ser parceiro. Eu gostaria que vocês guardassem essa palavra. Seja firme, constante e seja abundante na casa do Senhor. Por quê? Né? Terminando, volta esse versículo 1 Coríntios 15, 58. Terminando ele. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. 59. Sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Em outro versículo, outra tradução, sabendo que o trabalho da sua mão não é vão no Senhor. Então, tudo isso que você fizer, a Bíblia diz que não é vão. Deus tem a justa paga para cada um dos seus servos. Posso ouvir um glória a Deus? Vamos aplaudir Jesus bem forte, bem bonito. Glória a Deus. Amado, é aquela coisa. Jesus, ele não entra na vida de ninguém com força. Por isso que ele fala: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Então Jesus só entra na vida daquela pessoa que o convida. Ninguém é obrigado. Mas se a pessoa ouvir a sua voz e abrir a porta, ele entra, faz morada, fica com ele, transforma a sua vida, dá a vida eterna, cuida dele. E da mesma forma, ser firme, ser constante e ser abundante depende de você. Tem pessoas que ficam com o coração cheio de amargura, né? Coração triste, coração dela parece um coração infeliz, sendo que ela tem a fonte, que é Jesus. Ele disse: se alguém beber da água que eu lhe der, não terá mais sede, mas terá uma fonte, ou seja, terá abundância de felicidade, terá uma fonte que jorra do seu interior. Em outro versículo ele fala: rios de águas vivas fluirão do seu interior. Então, para uma pessoa que tem esse Jesus, não tem lugar para tristeza na sua vida, não tem lugar para angústia. Você tem o seu joelho para dobrar no chão, para orar, para falar com Deus. E tem o Espírito Santo, que é esse rios de água da vida que jorra do seu coração. Felicidade, alegria, paz, bênção que Deus tem para a sua vida. Então, como Jesus não obriga ninguém a fazer nada, da mesma forma, é o homem que decide ser firme, ser constante e ser abundante. Você poderia dizer: Senhor, a partir de hoje, ser mais firme, vou ser constante na oração, na sua palavra, e vou ser abundante, Senhor, no trabalho, me envolver na sua obra, de falar do seu nome, de levar o Senhor para quem não conhece. Tudo isso depende de você, tá bom? Coloque-se em pé no seu lugar. Vamos orar, vamos falar com Deus neste momento. Coloque-se em pé.
A mão direita no seu coração, a mão direita no seu coração. Jesus, Ele está no céu, mas está aqui através do Espírito Santo. E a Bíblia diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Então Ele está perto de você agora. É um Deus que sara. Ele sara sim o corpo, Ele cura os enfermos, mas Ele sara as feridas da alma, as marcas que estão aí no coração, Ele apaga. E Ele é essa fonte que faz jorrar do seu interior. Quem sabe você é uma pessoa triste, cheia de dor, de ressentimento, de amargura. Mas fala para Jesus, Jesus, eu quero ter esse rio fluindo dentro de mim, de alegria. Eu quero ser feliz. Eu sei que eu tenho enfrentado lutas na minha casa, na minha família, mas o Senhor é maior. O Senhor é o Deus que me abençoa, vai fazer maravilhas na minha casa. O Senhor vai fazer maravilhas na minha família. O Senhor vai transformar o meu lar. Eu sei que muitas vezes eu sou incompreendido, a pessoa não me entende lá na minha família, mas eu entrego nas suas mãos, Senhor. Faz a obra na minha casa. Mas eu quero essa alegria transbordando no meu coração agora. E pela fé, minha irmã, veja seus filhos se convertendo. Veja seu esposo se convertendo. Veja o seu lar sendo um lar abençoado. Pela fé. E saiba que tudo vai passar. Tudo vai passar. E um dia você vai estar diante dele na glória. E ele vai dizer, servo bom e fiel, entra para o gozo do teu Senhor. As primeiras coisas se passaram. Lá não haverá mais tristeza, mais dor, mais angústia. Só haverá gozo eternamente. Quem sabe você tem chorado, tem passado por maus momentos. Quem sabe você está sofrendo. Mas nessa noite, Consolador está aí ao seu lado. O Espírito Santo está aí perto de você. O Espírito Santo está junto de você agora. Está aí juntinho. Ele vai consolar o seu coração. Vai consolar a sua vida. Aleluia. Vai sarar as feridas da alma. Maravilhoso Deus. Deus da minha vida, da minha alma e do meu coração. Eu oro nesse momento pelos teus filhos que aqui estão, pedindo que o seu braço forte seja estendido para enxugar as lágrimas que rolam por esse rosto, que rolam nesse coração, toda mágoa, toda tristeza, toda dor, todo sofrimento, e tudo aquilo que veio causar infelicidade para os seus filhos, Senhor, sejam levados embora, lançados no mar de esquecimento. E que o sol da justiça possa agora resplandecer dentro desse coração. Que a luz santa e perfungente do teu Espírito brilhe agora. E esse coração seja sarado. Que essa pessoa seja sarada nessa noite. Que ela seja curada agora. Curada agora. De todo trauma, de toda dor, de toda mágoa, de todo ressentimento. De tudo aquilo que a tornou infeliz. Que ela seja agora curada. Que essa seja uma noite de milagres, de curas na alma. Seja uma noite de curas físicas. Nos corpos enfermos, nos corpos doentes. Que o milagre aconteça agora, que o milagre aconteça nessa vida agora. Oh Deus, que o Espírito Santo possa estar agora firmando cada um no seu caminho, firmando os passos de cada um, firmando na rocha, e que eles sejam firmes, Senhor, no seu caminho.
sejam firmes na palavra, e que eles sejam constantes, Senhor, na tua presença, andar no teu caminho, sejam constantes na oração, sejam constantes em conhecer a tua palavra, sejam constantes, Senhor, em te servir, sejam constantes, Senhor, na sua fidelidade, em contribuir, em ofertar, em ser dizimista. Sejam constantes, Senhor. Cubra com teu sangue a vida de cada um deles. Cubra com teu sangue, Senhor. No nome de Jesus. Aleluia. Amém. Agora levante as duas mãos para os céus. E fala para o Espírito Santo. Espírito Santo, me fortaleça agora, derramando uma unção do céu na minha vida. Agora levante a mão, abre a tua boca, dê glória a Deus, glorifica Jesus. E fala, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Quero ser cheio do Espírito Santo nessa noite.